Boa noite, sejam bem-vindos à disciplina de manejo de sítio específico de solo e planta. Hoje nós vamos falar sobre a taxa variável de sementes, vamos ver alguns trabalhos, alguns conceitos, né? E eu gostaria de compartilhar a minha tela aqui com vocês sobre esse tema, assim que eu achar ela. Tudo bem, curtinho só que nós vamos preparar aqui. Pronto, já achei ela. Está compartilhado, João? Sim, tá. Bom, uma das empresas assim, que trabalha com esse tema com muita Ixi, Precision Plant, Precision Plant, conhece, não? o nosso principal concorrente aí. Puxa vida. Mas lembre o que eu falei para vocês, né? Aqui a gente vai usar como um material didático. Sim, sim, não, eu tô só barulhando mesmo. Isso é bom você falar, né? Eu apresentei da John Deere na aula passada, mas isso não implica endosso do professor, é apenas. Sim, claro. Bom, a Precision Planting, de fato, é uma empresa que eu acompanho ela há bastante tempo, né? Especialmente lá nos Estados Unidos, né? Onde ela é originária. E ela tem um esforço assim muito grande, um grupo de pesquisadores, muita tecnologia. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos hoje, o estado da arte da Precision Planting, eles conseguem determinar no sulco o teor de matéria orgânica, pH e a umidade. E com base nessas informações, eles fazem ajustes de população de planta, profundidade, especialmente profundidade, né? Então, eu assisti uns vídeos aí da Precision Planting lá nos Estados Unidos e eles mostrando assim que de acordo com o tipo de solo, eles vão acompanhando a umidade, né? Então, por exemplo, um solo argiloso, se, se a umidade está escasseando, é normal que você tenha que colocar a semente mais fundo. E eles fizeram uma pergunta assim num seminário lá, né? Quantos agricultores, e tinha só agricultores na sala. E aí eles perguntaram, quantos agricultores estariam dispostos a aprofundar a semeadura em função da umidade estar se esgotando. E a maior parte dos produtores, assim, mostraram resistência, disseram, não gostaria de aprofundar muito a semente. Mas eles mostraram resultados que essa era a melhor solução. Por quê? O ideal é colocar essa semente aí no sulco, né, a uma profundidade de 2,5, 3 centímetros, também depende do tamanho da semente. E o fertilizante, se é no sulco, mais fundo. Só que, com tecnologia, você pode, dizer assim, se a umidade é alta, você pode colocar essa semente mais rasa. Se a umidade é baixa, você teria que colocar mais fundo. E esse, eu diria assim para vocês, foi o último avanço assim importante nessa área. Antes desses avanços de regular a profundidade com a umidade, também a gente pode regular a profundidade com a compactação. Se o local está compactado, eu tenho que ter mais força no meu disco para colocar essa semente mais funda, porque senão ela vai ficar muito rasa. E se ela ficar rasa e tiver uma seca, eu posso perder essa planta, né? Então, essa questão do downforce, que é o que eu estou falando, né? O professor Marini, junto comigo, a gente estudou bastante esse tema. A gente queria fazer uma proposta juntos, né?
para uma empresa nacional, mas ela achou melhor fazer outra solução e comprou essa solução e hoje ela tem. É um sistema semelhante, assim, desempenha o mesmo papel, mas é um outro princípio, princípio de balões, né? E por linha de semeadura. Mas eu diria para vocês que o grande desafio é esse, né? É você manter a profundidade ao longo da linha de semeadura, variando textura, matéria orgânica, tipo de solo, topografia e umidade. É um grande desafio. E a gente sabe que se você mantiver essa profundidade ótima, você vai ter uma emergência uniforme. Então, são conceitos. Primeiro conceito foi evitar falhas duplas na linha de semeadura. Esse foi o primeiro conceito, né, importante. O, o segundo conceito, aí nesse associado a isso, era desligamento linha a linha e a economia de sementes que era possível obter nesses casos. E o terceiro conceito foi esse que eu disse para vocês, né, da profundidade buscando emergência uniforme. Especialmente para o milho, os trabalhos da Pioneer nos mostram que o que eles chamam de late emergence. A emergência tardia aumenta muito a chance da planta ser dominada. Então, o ideal era a gente ter uma emergência aí em torno de 48, 72 horas, né? Então, essa emergência uniforme, ela depende da profundidade, entre outros fatores. Mas vamos devagarinho aqui. Isso foi apresentado no quarto Congresso de Agricultura de Precisão. Eu convido vocês para participarem do próximo Congresso de Agricultura de Precisão. Nós estamos ultimando a programação. Mesmo o João, que está distante, ele pode se inscrever e assistir online, certo? E, inclusive, os minicursos. Nós vamos ter 6 minicursos. Vamos estar trazendo um professor da Universidade de Oklahoma. Vamos ter os CEOs de várias indústrias de máquinas agrícolas num painel. Vamos ter agricultores, então consultores, e posso dizer para vocês que a temática está muito legal. E vamos ter até mesmo uma demonstração de drones, uma dinâmica de drones em 3 temáticas. Aplicação de químicos, agroquímicos, semeadura de mix de plantas de cobertura e é, semeadura de plantas de cobertura. Agora me faltou um. E eu acho que eram esse aí, sensoriamento. Bom, em breve será divulgado a programação. Bom, um pouquinho da Precision Planting, né? Como eu falei para vocês, é uma empresa que ela surgiu de agricultura. Mudou o slide aí, por favor? Sim? Alô? Sim, Sim, já mudou. mudou. Ótimo, obrigado. Então, aqui um pouco da estrutura que eles têm hoje, eles dizem que é uma empresa que surgiu de agricultores, né? E cresceu muito, né? Como vocês podem ver aqui, a área deles, né? Lá nos Estados Unidos. Bom, qual é o objetivo, né? É realmente você padronizar as plantas, né? Então, nós precisamos, no milho, isso é muito importante, né? A gente não pode ter plantas dominadas, porque senão a gente perde produtividade, né? Então, por exemplo, uma planta que domina a outra, mesmo que ela tenha uma espiga maior, ela não compensa a perda que a gente tem na planta dominada.
E o ideal, então, seria a gente ter uma uniformidade de lavoura, e a gente consegue isso com uma distribuição equidistante, como a gente viu. Então, aqui você tem que ter equidistância e emergência uniforme. São os dois conceitos que você tem que trabalhar. População, espaçamento, singulação e emergência. Então, você tem que acertar a população. A primeira coisa, eu estou num ambiente de baixa, alta, qual é o espaçamento que eu vou utilizar? A singularidade, quer dizer, a cada uma semente só, e emergência uniforme. Então, o Galli aí, né, ele coloca que a primeira coisa que a gente tem, o primeiro pilar, né, a base é ter uma emergência de, se a gente colocou lá, deseja uma população de 85 mil plantas, nós temos que ter as 85 mil plantas. Depois, o segundo pilar é a singulação. Aqui, espaçamento, eu modificaria essa palavra para equidistância. De fato, nós temos o espaçamento entre linhas, isso não é o que nós estamos discutindo, mas é o espaçamento entre plantas na mesma linha, né? E, finalmente, a população-alvo. Se a gente planeja 90 mil plantas, a gente quer atingir 90 mil plantas. Então, esses são os pilares aí de uma pirâmide, né? Importante quando a gente olha para isso. Então, quanto à profundidade, aqui ele destaca quais são os fatores a serem considerados, né? A umidade do solo, como eu falei para vocês, ela varia de acordo com a posição do relevo, com a profundidade do solo, com a textura e mesmo com os dias da última chuva. A presença de resíduos na superfície. E no caso americano, mas aqui no caso gaúcho também, para catarinense, nós temos alguns sistemas que o pessoal planta o milho em agosto, final de julho. Ele faz esse esforço aqui no Rio Grande do Sul para plantar ali na primeira semana de agosto, para colher em dezembro e colocar uma safra de soja. Então, nesse caso, se está muito frio o solo, a emergência é retardada. Temos que cuidar disso, né? Então, aqui, deixa eu tirar isso aqui da minha frente, né? Aqui são algumas situações que eles coletaram, né? Aqui, por exemplo, erros de espaçamento, você vê plantas muito próximas, plantas afastadas, planta dominada, sistema radicular pouco desenvolvido aqui, compactação do solo, né? Então, são várias situações aí que acabam se refletindo na produtividade, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma situação de um solo compactado, digamos, ou não, uma planta que emergiu mais tardia, e aqui uma situação de um solo não compactado, né? Então, aprofundamento do sistema articular, achou mais água, mais nutrientes, o resultado foi uma espiga melhor formada, e aqui nós tivemos aquela chupeta que o pessoal fala, os agricultores, que é a falta de umidade para completar, né, o terço final da espiga. Então, aqui eles procuraram colocar algumas situações, né, da, daquilo que a gente viu lá, né? Se você tem naqueles parâmetros, né, que vão voltar aqui para vocês gravarem ele bem, emergência, simulação, espaçamento, população, se você tem problemas de espaçamento aí, primeiro era espaçamento. Então, isso aí tem um impacto. Aqui, por exemplo,
quatro lavouras, sendo que uma que estava alcançando 94, 97, então estava muito boa, né? E aqui é o impacto econômico, né? Que se pode ter no tamanho de propriedade com esse tipo de distribuição, né? Então, é um impacto muito importante econômico da gente buscar precisão. Daí, como eu falei para vocês, cada empresa tem o seu sistema, né, para poder acertar a profundidade. Esse aqui é um sistema, o Delta Force, que é um sistema que permite você manter a profundidade mesmo quando esses fatores que a gente estava falando, especialmente textura e resistência à penetração do disco, compactação, eles estão presentes, né? Por área, a gente toma uma decisão e por linha aí as decisões são... O número de decisões aumenta muito, né? Então, a gente acaba tendo uma oportunidade, eu diria, muito grande de acertar o manejo por linha de semeadura, né? Então, aqui alguns exemplos aí com downforce, né? E de qualidade de semeadura, né? E aqui, por exemplo, em azul é onde que perdeu o contato com o sol, tá? Na verdade, está um pouquinho difícil de enxergar, mas dá para ver que tem cores diferentes aqui, né? E essas cores foi o que ele variou a cada passada, cada linha que ele fez, né? Ele foi variando a pressão que ele foi colocando, né? A força que ele colocou sobre os discos de acordo com a resposta do sol. Então, aqui nós temos um sistema linha a linha, né? E o downforce. Então, isso é uma forma da gente aplicar assim, tecnologia para poder uniformizar a emergência, né? Aí aqui já outros sistemas que já são mais conhecidos, né, de singularidade. Esse aqui é o recordista americano de David Ulla, de produtividade de milho, né, 532 sacos por hectare em 2015. Não sei se tem mais alguma produtividade. Eu sei que esse ano, para minha satisfação, um ex-estudante meu, monitor da disciplina de uso e manejo e conservação do solo, mas isso foi só um detalhe da carreira dele, porque o mérito é todo dele, da família. Eles bateram em Palmeira das Missões o recorde de milho nacional, 348, se eu não me engano, aqui, e família Binsfield. Então, o José foi meu monitor da disciplina, foi um ótimo estudante de agronomia, né? E agora bateu o recorde aí nacional. Palmeira das Missões, assim, não é uma região das melhores, assim, das espetaculares, eu diria, para produzir milho, produz bem, né? Mas aconteceu. E isso certamente tem muito a ver com o manejo. Bom, esse sistema V7 é um sistema que permite, né, a inclinação de canal do tubo condutor, procura singularidade da semente, né? Então, é um sistema, né, para a gente aceitar a cada planta uma semente, né? Opa! Aí tem, no caso americano, eles têm essa situação que é o Smart Field. Isso aqui é uma outra tecnologia que é para alisar o fundo do sulco. Então, ele deixa o fundo do sulco uniforme para a deposição da semente.
E aqui nós podemos ter um sensor, né, de matéria orgânica, textura, esse sensor aqui pode estar funcionando. Mas o importante, né, nesse Smart Firm aqui, é deixar a superfície do solo com mínima rugosidade, de modo que a semente ela caia e não sofra nenhum obstáculo, e não role, etc. Então, o Smart Firmer é importante para questões de umidade, resíduo e matéria orgânica, né? Então, ele pode nos dar, então, onde que ele vai posicionado aqui, e ele vai ler a umidade, matéria orgânica e se tem presença de resíduos. E aqui ele está fazendo essa leitura, né? Então, aqui, por exemplo, a matéria orgânica está dando 1%, e a população que está sendo ajustada para 28 mil plantas por acre, acredito que seja isso aí. Então, aqui ele está distribuindo as sementes no suco, como vocês estão vendo, tá? E está fazendo leitura de matéria orgânica. Agora a matéria orgânica está com 4,5. A população subiu, porque aqui ele entrou numa outra zona. Ó. Essa verde, a matéria orgânica é 4,5, ele subiu. Agora, vamos voltar esse aqui que ficou bonito. Esse... Ah, meu Deus do céu. Quando eu gosto de um negócio aqui, não, não, esse agora ele vem. Que ali ele estava representando os ambientes, né? Ele vai fazer toda essa nossa, onde que ele fica posicionado, agora sim. Então, ele está fazendo a leitura e está posicionando as sementes. Então, para 1% de matéria orgânica, que a gente está vendo agora, ele está no vermelho, ali naquela zona vermelha, é 1% de matéria orgânica, ele está colocando uma população de 28 mil plantas. Agora ele entrou numa área que tem 2,5 de matéria orgânica, a população já subiu para 34, de 28 subiu para 34. Agora ele vai entrar numa zona de 5% de matéria orgânica. Daí resolveu manter em 38 a população, 34 para 38, desculpa, e agora ele vai voltar para uma zona de 1%. E a umidade está com 95%. Aqui uma câmera no sul, você vê que a parede do sulco, o fundo do sulco está bem lisinho, e a colocação da semente numa equidistância perfeita. Então, aqui a umidade, opa, desculpe, a umidade, não vou passar tudo de novo, mas a umidade estava variando e o que eles buscam é a precisão. Bom, espero que o João não tenha se magoado comigo, mas a ideia era mostrar para vocês como que a tecnologia, né, está evoluindo assim no sentido de ser cada vez mais assertivo. Eu diria para vocês que a semente de milho hoje, puxa vida, né, vale uma fortuna, né? E Exato, é muito importante a gente buscar precisão naquelas coisas que têm ou impacto produtivo ou que o custo é muito elevado, né? Então aí exato. justifica você fazer esse estudo. Bom, João, não ficou bravo comigo, né? Eu Não, professor, não, não, eu até ia comentar, assim, a gente, querendo ou não, a Precision Plant foi pioneiro, né, nessa foi. questão de plantio, né? Os É, caras têm que tirar o chapéu pro o que eles fizeram até agora e tudo mais, até a gente se inspira muito neles, né? Igual como se diz aqui, né, no mercado a gente tem que ser amigo da concorrência para poder fazer melhor, né? é Essa que não é isso aí verdade. mesmo.
E, ou menor, melhor, ou pelo menos com o preço mais acessível, ou mais próximo do exato, cliente, enfim. O mercado exato. Eu é muito até, grande, né? O mercado é muito grande. sim, até esse tempo agora eu assisti, eu já tinha visto essa apresentação deles, dentro da montadora, que a gente sempre vai muito em montadoras e também que a gente atende, eles também atendem, então a nossa briga aqui no Brasil hoje, em termos de mercado, a gente é mais forte, né? Assim, do aftermarket, né? Eu falei nas principais Aham. montadoras do Brasil, sabe? Puxa, Aí até um dia eu cheguei a conversar com o pessoal que assim, deles mesmo, conversando com eles, a única coisa que eu não concordo assim é a questão da pirâmide que eles falam, que primeiro é a questão de emergência e tal, porque vamos dizer assim, não adianta nada eu ter uma boa emergência se eu não tenho a população, e a densidade de planta correta. é, Então, os fatores da pirâmide deles, isso daí eu até questiona. comentei com eles, eu falei, cara, não concordo, sabe? Porque não primeiro eu acho que você tem que acertar a população, que é a plantabilidade, né? Aí, se É, você acertou a população, a emergência vem de vários fatores, né? Qualidade da semente, qual que é a porcentagem de germinação que essa semente está sendo plantada, né? é. Mas, assim, são questões de discussão técnica, né? Vamos dizer assim, né? Mas que bom, João. Já tô vendo o teu seminário aí e vai ser muito bom, né? Você falar do que você trabalha, do que você entende, porque a gente tem que, assim, né? É uma contribuição que você vai dar para os seus colegas, né? Que às vezes não estão trabalhando exatamente nessa área, mas o meu intuito é mostrar para vocês, assim, que a tecnologia está avançando muito, né? Está avançando Claro, numa velocidade impressionante, né? De exato. novo, aí eu bato aquela frase que me magoava um pouquinho, né? Não, não precisa agricultura de precisão, precisa precisão na agricultura, tá? Mas aí como é que tu aceita só na intuição mesmo, né? Tem agricultor que aceita, mas tipo assim, a ideia é a mesma coisa que um carro, tem tecnologia para ele ir fazendo a marcha e etc, para ser econômico. Você pode ser econômico com câmbio manual, escutando bem seu carro, aproveitando o motor, mas se tu puder fazer isso de uma forma automática, é melhor, né? Porque às vezes o cara Exato, está distraído, esquece de trocar a marcha, está numa marcha reduzida e está gastando, né? Então, a ideia por trás disso sempre é assim, diminuir o erro. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um trabalho que foi feito por um estudante nosso, o Gilmar, né? E ele fez doutorado na engenharia agrícola sob minha orientação, mas ele foi para a Universidade do Kansas, né? Onde que ele evoluiu muito, assim, como pesquisador, eu quero mostrar para vocês. Então, deixa eu compartilhar. Agora é mais pesquisa mesmo, tá? E o anterior tinha uma parte comercial, né? Aqui é mais pesquisa. Então, aqui o trabalho do Geomar, né, é o controle de seção para plantadeiras e taxa variável de sementes. É um novo enfoque no plantio preciso, na semeadura precisa. Geomar, então, né, fez doutorado, eu sou o orientador. Esse trabalho foi publicado, etc., né? E a Kansas, é a universidade onde que a gente tem o vínculo lá, e eles têm um grupo lá, o QSU Crops, que é um grupo muito forte de pesquisa, que depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Então, aqui o trabalho dele, a tese de doutorado, foi feita por artigos, né? O primeiro artigo, o segundo artigo e as conclusões gerais. Então, nós vamos ver uma tese de doutorado, né? Ele escreveu em inglês, né? E eu vou ajudar vocês aí na medida do possível, né? Então, a agricultura de precisão, aqui ele colocou dois autores clássicos, né? O Goebbels e o Adamaszuk, 2010, o Koch e o Kozla. O Kozla, eu queria trazer ele
para fazer a abertura do nosso congresso, sabe? Já estava tudo certo. Ele era o chefe do departamento da Universidade do Kansas, departamento de agronomia, mas agora ele assumiu a reitoria de uma universidade em Washington. Então, ele subiu muito na carreira, né? O Cosa, o Dr. Cosa. E o Pierce e o Novak são... O Pierce, se alguém fez agronomia em Santa Maria, aí, o Pierce foi orientador do professor Dalvan. Então, assim, conceito de agricultura de precisão, especialmente nos Estados Unidos, aqui ele citou alguns, né? O que que a gente busca, né? Melhorar a eficiência geral de qualquer atividade que nós fazemos e buscar ganho econômico. Então, o que trata tudo isso, né? Trata disso aqui, de melhorar a eficiência de processos, de intervenções e ganhar economicamente. E aí vem a tecnologia versus a estratégia agronômica, né? A gente pode ter uma estratégia agronômica, mas a tecnologia está aí para nos melhorar essa estratégia agronômica, né? Como a gente estava falando ali, profundidade, aceitar a população, equidistância. E aí vem essa questão de aceitar a tecnologia, né? Isso é uma fase assim bem importante, né? Primeiro porque o conhecimento ele já vem muitas vezes embutido, né? Como a gente estava falando ali, se a semeadora tem sensores, esses sensores vão gerar um conhecimento que às vezes o agricultor pode ficar desconfiado, né? Outra coisa é que a gente vai trabalhar com muita informação, né? E quanto dessa informação está disponível, né? E o conceito de semeadura precisa, né? Ele ainda é um conceito assim que está evoluindo, né? Então aqui o Shana, eu tive a oportunidade de conhecer esse autor também lá nos Estados Unidos. É um senhor assim muito simpático. E o Rob foi meu orientado também. Bueno, o que que avançou aqui, né? Eles avançaram no controle de seção, que antes era uma coisa que a gente tinha para pulverizadores, né? E a gente, assim, pô, será que um dia isso vai chegar nas semeadoras? Chegou, né? E a taxa variável de sementes para soja foram objetivos, né? E aqui existia, né, nessa tese aí um gap de conhecimento, algo a ser preenchido que não estava ainda bem descrito. Muito bem. Então, tecnologia nas semeadoras para reduzir plantas duplas e melhorar a produtividade de milho e de soja. Então, esse artigo aqui está publicado, né? Coraza, Amado, Thomas Lisca, Sharda, Fulton, que é um pesquisador super importante, John Fulton, e o Ignacio Ciampich é o professor lá da Kansas, né? E aqui está o artigo, né? Vocês podem buscar, se alguém tem interesse nesse artigo específico, eu posso baixar e mandar para vocês, né? Mas então, essa tecnologia nos ajuda, né? Se a gente vai olhar os campos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o Centro-Oeste é um pouco melhor, mas nós temos campos muito irregulares, né? Diferente dos Estados Unidos, que quando foi feita a colonização, foi feito já em formas geométricas bem definidas, porque foi feita a colonização assim, né? E a nossa característica aqui no Rio Grande do Sul é muito mato, os limites são irregulares, né? Então, o que que acontece? Muita manobra nas cabeceiras, especialmente, né, para soja, isso pode implicar em uma superpopulação e acamamento em anos úmidos. Então, aqui, por exemplo, áreas que receberam, né, duas vezes a população de planta, porque
Essa semeadora ela veio até aqui, depois foi feito o fechamento por cima ainda e acabou acamando por excesso de plantas. O desligamento de seção ou controle linha a linha vai permitir fazer o seguinte, né? Essa linha ela vinha semeando, quando encontrou essa aqui, parou. Então você vê que não tem mais a semeadura. Se eu não soubesse disso aqui, ó, eu vinha com ela semeando aqui, ó, ia colocando planta. Aí eu ia ter essa linha aqui mais uma linha que vinha por aqui. E é isso que o controle linha a linha permite. A mesma coisa se eu estou pulverizando, né? Eu não vou pulverizar essa área de novo. Eu não vou aplicar fertilizante nessa área de novo. O conceito ele é o mesmo. Então, aqui nós temos como que isso acontece nos Estados Unidos, né? E para nossa alegria, quando isso começou a se tornar uma realidade no Brasil. Então, como eu disse para vocês, antes a gente vinha semeando e atravessava tudo aqui, ó, nas cabeceiras, né? E, e aqui nos Estados Unidos a gente vê que ficou perfeito, né? Claro, tem toda uma tecnologia aí que o João depois pode nos explicar melhor, de curvatura, etc. Mas o trabalho aqui ele procurou explorar o quanto áreas que são colocadas duas vezes a quantidade de sementes nas cabeceiras implica na produtividade. E será que essa tecnologia de controle de linha a linha, que aqui ele chama Control Automatic Section, ela se paga? E qual é a proporção assim, de áreas com DPA, que seria áreas duplas nos campos brasileiros? Eram coisas que não estavam escritas, né? E aqui os trabalhos clássicos, né, do Fulton e Velandia, na época, né? Então, o objetivo desse trabalho foi quantificar as perdas de produtividade em áreas de plantio duplo para milho e para soja, né? E qual o impacto disso na produtividade. E quantificar a área de plantio necessária para recuperar o investimento, o ROI, né? De uma seção automática com tecnologia de controle. E aqui a base de dados foram 128 áreas que eram clientes da Stara. Então, o método aí, essa parte foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, tá? E o John Fulton aí é um engenheiro agrícola aí muito capacitado, né, e que ajudou muito no trabalho, né? Então, aqui você tem a tecnologia, né, de DPA, que é induzindo semeadura dupla, como vocês estão vendo aqui no o quadradinho, né? Isso aqui, em cada intersecção foi posicionada uma semente. E aqui, quando ele fez a volta e entrou, ele tinha somente na linha, não tem a dupla. Então, dessa forma aqui, se criou uma situação em que nós tínhamos lado a lado as duas situações, dupla e o com automatic section com. Então, está bem representado aqui, ficou ótima essa representação gráfica, que a gente entende que aqui a população está certinho, vamos dizer que seja 90 mil, e aqui está com 160. Então, isso aqui foi feito para o milho em 4 locais anos e 10 repetições. E para a soja em 3 locais anos e 6 repetições. Esse negócio de local ano é uma forma. Às vezes, como tem rotação soja, milho, tu não consegue fazer
milho, por exemplo, sempre. Então, aí você tem, num ano, uma lavoura de milho aqui, no outro ano, a lavoura de milho lá, ou este ano é milho, no ano que vem é soja. Então, a gente trata assim, site year. Bom, e aqui foi o conjunto de dados, né, que foi obtido. Esse trabalho foi feito no Brasil, né, e foi analisado lá nos Estados Unidos. Então, aqui nós tínhamos o milho, a soja, e aqui o conjunto aí, né, que foi utilizado. Então, houve todo um cálculo de engenharia aí para calcular isso aqui, né? Nós temos situações de polígonos, áreas que foi dobrada a população, e aqui tem né, uma fórmula para a gente poder calcular isso daí. Então, aqui nós temos o shapefile da área, e nós temos aonde que nós estamos estudando exatamente esse quadradinho aqui. Então, no centro de cada tijolinho, uma semente, né? Essa é a lógica. Bom, os resultados para mim. Veja só que impressionante é isso aqui, né? Aonde a gente dobrou a população, a gente tem o dobro de espigas. Eu poderia ter o dobro de espigas, só que as espigas são muito prejudicadas. E aonde a gente tem o controle de seção, a gente tem um padrão de espigas como esse aqui. Então, o milho é impressionante, né? Então, aqui nós temos uma linha, né, de produtividade que mostra que para o local um, para o local 2, para o local 4, né? E então nós temos um ganho de produtividade, né? Que nos permitiu depois fazer os cálculos. Então, aqui foi em zona de baixa e zona de alta. Foi também dividido, né? Em zona de alta e zona de baixa. Para a soja, a relação entre um e o outro, e aqui, quando você dobrou a população, você inibiu a planta de engalhar, né? E quando você controlou a seção, a planta engalhou, mas o resultado que eles encontraram é que os rendimentos foram semelhantes, embora, assim, a a arquitetura da planta tenha sido muito influenciada, a produtividade praticamente ficou em torno de uma linha 1:1, né? Quer dizer o seguinte, que não houve ganho. No anterior aqui, ó, a gente, né, a maior produtividade, ela ficou acima da linha 1:1. Então, é isso que mostra. E aí, né, se estudou também a população, né, para atingir o objetivo e alguns componentes de rendimento. Grãos por espiga e a quantidade de sementes por planta. E a gente vê aqui que, vamos ver, cadê a produtividade? Densidade, né? É. Então, foi significativo. E agora ele vai mostrar a proporção em 128 lavouras do Brasil, né? A área plantada com duas vezes representa 5,5% no Brasil. E esse número está razoável, né, com o que foi anteriormente reportado no Alabama, que seria 4,3%, pelo John Fulton, e no Tennessee pelo Uberlândia, com 4,6%. Então, na verdade, até no Brasil, as áreas eram
como a gente está vendo aqui, mais irregulares, né? E, consequentemente, quanto mais regular, maior o retorno. Então, aqui a gente vê que em terrenos regulares o ganho é menor e em terrenos irregulares o ganho é maior. Então, aqui tem um exemplo, né, de terrenos regulares, um formato, um pivô, um formato de talhão. E aqui nós temos um terreno irregular. Então, a gente vê que a tecnologia aí, ela, quando é o irregular, aumenta muito, né, a área dobrada, a área que se dobra a semente. E se o terreno é muito regular, aí esse incremento é menor, né? Então, esse é o ponto. E o retorno do investimento, né? Então, tem uma equação proposta lá pelo Zelândia, né? Que faz uma análise econômica baseada na produtividade, comparando os dois sistemas, o preço de venda de cada cultura, a redução no custo de semente para cada cultura e, bom, ele considerou uma semeadora de 14 linhas. Então, o que que eles criaram dois cenários aqui com 5 e 10%, né, e a área plantada e o retorno do investimento, né? Então, cenário A, deixa eu me lembrar disso aqui. Bom, aí são três situações, né? Soja 100%, nenhum dos cenários aqui, o retorno do investimento, esse é o retorno econômico, só com soja não pagou a tecnologia para esse ano. Aqui, quando tinha soja 50 e milho 50, uma proporção, aí já um cenário de 10% de DPA pagou, um cenário de 5% para terreno. Então, a gente poderia considerar duas situações, é que o vermelho seria um terreno irregular e o azul seria um terreno regular. Então, num cenário de 50% da área de soja e 50% de milho, pagou-se o terreno irregular, que seria o caso do Brasil, né? E no caso do milho, ambos os cenários, a gente teria um tamanho de propriedade aqui de 400 hectares, pagaria tecnologia se o terreno é regular, e para se pagar, eu precisava 900 hectares para um terreno regular. Então, quanto mais irregular o terreno e mais maior a proporção de milho, mais fácil de pagar o investimento. Foi isso que chegou à conclusão desse trabalho. Então, que está os pontos o tamanho, né, da área necessária. Aqui nenhuma área justificou, tá? Aqui o ponto de inflexão foi 700 hectares e aqui foi 450 hectares. Agora, se o terreno é regular, aí já precisava 900 hectares. Claro que a tecnologia, ela vai, com o tempo, vai baixando o preço, né? Então, esse foi o trabalho do Geomar, né? Eu acredito que foi um dos primeiros trabalhos no Brasil que abordou esse tema aqui, né? Com essa profundidade e que nós chegamos aí que a área aqui que foram avaliadas, a área que era dobrada aí, a semente era 5,5. E aí a pergunta continua, né? Se paga? Eu acho que sim, se você me perguntarem, né? Cada vez mais sim. Mas, né? Ele diz que atualmente o desligamento de linha ali está se tornando uma tecnologia padrão para as novas semeadoras ao redor do mundo, com um custo diminuindo, e a taxa de adoção aumentando. Então,
né? É assim que a tecnologia avança mesmo, né? O segundo trabalho foi qual é a população ótima de soja por ambiente produtivo no sul do Brasil. Então, uma revisão de vários autores aqui, né? E aqui é uma relação grande de autores, né? Desde 1988, depois Pires, vários autores, De Bruyn, Walker, Cox, são Werner, né, Ferreira, então vários aí. E a tecnologia de taxa variável de semente, modelos de resposta por ambiente produtivo, dados para o milho, do ACEFA, do RORB, que a gente falou para vocês, e do RAI, que foi meu orientado também, e a canola, o ACEFA. Então, de acordo com os autores, cada um trabalhou com uma cultura aí. E quando a gente vê o modelo assim de resposta, né, isso no artigo do ACEFA lá, clássico, né, a gente sempre vai ter uma população ótima, mas só que tem umas culturas e umas situações que essa população ótima ela se paga, como é esse caso aqui, e tem esse caso aqui que provavelmente a tecnologia não se paga, porque praticamente a produtividade foi independente da população ótima. Mas, de um modo geral, a gente sempre acredita que tem uma população ótima, e aqui é essa faixa que a gente persegue. E para a soja? Bom, a primeira coisa, a taxa de população da soja é afetada pelo ambiente produtivo e quais são as diretrizes para a adoção da taxa variável de sementes? Diria para vocês que ainda nós estamos numa fase assim, ainda dos agricultores adotarem parcialmente essa tecnologia. E é interessante porque nos Estados Unidos é uma tecnologia muito adotada. Então, identificar qual é a taxa de população de plantas, né? Aqui ele tratou taxa de semeadura, tá? De acordo com o ambiente produtivo, predizer a probabilidade de mudança da taxa de semente através da taxa de semeadura, desculpa, através dos ambientes produtivos. E também, por exemplo, se você vai economizar semente, tu não pode penalizar a produtividade, né? Esse é o pressuposto, né? Propor, né, diretrizes para a adoção da taxa variável de sementes e explorar os efeitos dos principais fatores. Bom, então o estudo foi feito em algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, em Guarapuava, e a área de Santa Catarina, que qual é? Não, 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 Santa Catarina não teve, desculpa, foi no Rio Grande do Sul, Campo Novo, no Rio Grande do Sul, Gentil, Passo Fundo, São Luís Gonzaga, Vacaria e Guarapuava. Então, é esse ponto aqui de Guarapuava. Foram 109 áreas, talhões, 15 anos de ano local, de 2012 a 2017. E as taxas de semeadura variaram de 100 a 500 mil sementes. Material e métodos. Então, aqui a ideia era variar a taxa de semeadura e a produtividade obtida, né? Variando de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil sementes por hectare. Aqui a produtividade, como é que foi dividido os ambientes. Um ambiente de baixa produtividade tinha menos que 4 toneladas de soja, um ambiente de média produtividade de 4 a 5 e de alta produtividade maior que 5. Tá? Anos bons, né? Saudade desses anos do Rio Grande do Sul. Daí aqui eles
baseado nisso aí, né, eles usaram uma estatística toda avançada, né, as cadeias de Markov, e a simulação de Monte Carlo, algoritmo de amostragem de Gibbs, e gerou aí 15 mil modelos, níveis hierárquicos que foram estabelecidos, né? O talhão, local ano, o ambiente produtivo. E aqui ele gerou, então, assim, através de toda essa estatística aí, qual seria a população ótima, né, para um ambiente de baixa, tá? Para um ambiente de média e para um ambiente de alta. Então, a gente nota que no ambiente de alta, né, a gente deveria usar uma população menor de soja. E no ambiente de baixa, a gente deveria usar uma população maior. Certo? Então, isso aqui mais ou menos foi a tendência depois de vários artigos, né, que mostraram isso. Se a gente estivesse falando de milho, era o contrário. Era diminuir a população no ambiente de baixa e aumentar no ambiente de alta. E para a soja é o contrário. E eu escuto muitos agricultores me falarem hoje, assim, dizer, professor, minha área está tão corrigida que antes eu colocava 12 sementes por metro, hoje eu estou colocando 9 sementes. Então, isso é muito comum, né? Aí, diz assim, e o senhor está usando 9 sementes, né? Eu tenho que confiar muito na minha semeadura, semear certinho, não pode estar nem seco, nem muito úmido, não pode ter, tem que cortar bem o resíduo, mas se eu alcançar 9 sementes por metro, professor, eu obtenho a maior produtividade. E aí tem aquele fator de correção, quando o agricultor não confia, né? Ele diz, não, eu vou colocar 12 sementes para garantir que eu vou ter população. Aí vem isso que o João estava falando. Só que aí com 12 sementes, dependendo do ambiente que você está, você não otimiza a produtividade e você gastou mais semente. Então, aqui estão os parâmetros que o trabalho do Gilmar mostraram. Para o ambiente de baixa produtividade, seria 300 mil plantas, é mesmo 300 mil sementes, desculpe. Para o ambiente de médio, 270, 280, e para o ambiente de alta, 250. Então, esse aí foi o modelo de regressão. E aqui está, né, a população no ambiente de baixa maior do que do de média e maior que da de alta. E então eles geraram aí, né, essas curvas e aqui estaria, né, o que a gente esperaria, né? Então, um ambiente de alta produtividade, uma população menor, média e uma população maior na zona de baixa, contrário ao milho, como eu falei. E a probabilidade disso, né? Bom, aí eles fizeram toda uma estatística aqui para gerar esses box plot aí, né? Então, essas revistas americanas, eles cobram, né, uma estatística bem... Conclusões. A prescrição da taxa de semeadura pode ser otimizada se considerarmos o ambiente produtivo. A semeadura ótima, mais provável, deveria seguir a seguinte tendência: maior população de baixa, depois de média e alta. E nosso estudo, a taxa de semeadura poderia ser reduzida por 18% no ambiente de alta relativo ao ambiente de baixa, sem penalizar a produtividade. A baixa probabilidade de aumento de produtividade foi documentada quando a taxa de semente foi acima de
330 mil. Pesquisas futuras. Um ambiente de baixo potencial. O estande de população superior prejudicial, a densidade, a relação de densidade, semeadura e ambiente, e fatores por trás que afetam um ambiente de baixa produtividade. Considerações finais, né? Então, esse aí era o objetivo do trabalho, e o Geomar aí, né? Coraz, aqui todos os que financiaram aí, né? O trabalho com apoio da Embrapa também, Passo Fundo, devo destacar, da Star, a CNPq, CAPES, Projeto Aquários, né? E aqui a turma aí, né? Aqui o Ignácio Ciampiti, que é o professor argentino, que é o americano. Aqui, acho que é o grupo lá de estudantes da Universidade do Kansas. Aqui uma festa dos brasileiros lá na Universidade do Kansas. Aqui a namorada e a cachorrada aí do Geomar, hoje acho que é a esposa dele. Aqui o Raí, o Horbe, o Geomar e eu. Quando nós fomos aos Estados Unidos, os guri apresentaram aí os trabalhos. Hoje eles estão super bem, né? O Geomar é o chefe diretor de pesquisa aí da RTC, da Rede das Cooperativas. O Horbe é pesquisador na mesma instituição, e o Raí é supervisor de agricultura digital da GDM, supervisor internacional. Subiu muito rápido na carreira. Aqui nós estamos com o Hércules 5.0 aí, num trabalho de campo, moçada trabalhando, e aqui bota fora aí do pessoal. E aqui a mensagem final: never give up, nunca desista. Nunca desista do seu sonho, né? Bom, com relação ao retorno do investimento também, né? Eles estudaram aí o retorno, né, do investimento. Acho que isso aqui era não sei se era apêndice. É isso aí. Bom, pessoal, a ideia era mostrar para vocês assim um pouco da pesquisa, né? E também o Geomar depois, junto com o Borba, eles publicaram, se vocês têm interesse especificamente por isso, né? Tem uma publicação mais recente que eles fizeram agora para 5 culturas, envolvendo soja, milho, trigo, canola e mais uma cultura que eu não me lembro se acertei, e de ajuste de população por ambiente produtivo. O que eu diria para vocês, assim, como eu falei, né? Estados Unidos, muito utilizado mesmo. E no Brasil, pouco utilizado ou subestimado o valor. Por quê? Eu queria que vocês pensassem comigo, finalizando a aula de hoje, né? Na zona de alta, para soja, por exemplo, você vai reduzir população, reduzir semente. E isso implica em economia. No milho, na zona de alta, você vai aumentar a população. Então, o que acontece? Você vai gastar mais semente, mas a expectativa é que você vai colher mais, que pague o custo da semente e ainda sobra dinheiro para o agricultor. E na zona de baixa, no milho, eu vou economizar semente. Então, ao economizar semente, eu estou mantendo o dinheiro no meu bolso. Keep the money on the pocket. Mantenha o dinheiro no bolso. E, de fato, tudo isso, assim, eu diria para vocês, é a gente utilizar o ambiente produtivo que nós temos com eficiência. Então, a primeira coisa é reconhecer aonde estão os ambientes que a gente procurou mostrar para vocês, que desde
do Simon Blackmore, o desafio é esse, reconhecer ambientes produtivos e a sua estabilidade. Uma vez reconhecido isso, aí é você tentar as melhores técnicas. E isso pode valer para fertilização, dose de nitrogênio, população de plantas, como a gente viu, né? E acaba que sendo uma economia interessante, né? Por quê? Porque aqui o agricultor não tem um custo adicional, tem um custo adicional. E, João, o que eu mais escuto, assim, dos agricultores, né? Vocês sabem que eu procuro fazer essa interface, assim, tá, como pesquisador, está um pouco mais próximo dos agricultores, né? E, o que que eles me dizem? Professor, a minha satisfação com essa semeadora aí, né? E eu não estou falando de marca nenhuma, são semeadoras precisas, a nova geração de semeadoras, é que não me sobra um saco de semente no galpão e também eu não tenho que sair correndo atrás para buscar semente, porque faltou semente para minha área. Então, assim, isso aí melhorou bastante, porque vamos pensar no passado. Passado e a realidade de muitos agricultores, o cara tem uma previsão lá de consumo de semente, né? Então, ele compra aquela semente. Aí, daqui a pouquinho, sobra. Putz, isso aí é um pepino, cara. Bom, e agora, o que que eu faço? Semear em algum outro local, tal. Às vezes a área nem tem fertilidade. Bom, sobrou, ele tenta devolver, tenta trocar com o vizinho. No milho isso é crítico, né, João? É caro essa brincadeira. Ou a outra situação, o cara vem semeando, a pouquinho faltou semente. Ah, e o cara tava semeando uma variedade, vamos falar Zeus, ou a Olimpo. Aí o cara sai desesperado, ó, preciso de um saco, chega na cooperativa, no fornecedor, ó, preciso de um saco de semente, ou 5 sacos, 10 sacos de semente para fechar uma área. Ah, não, esse material já não tem mais. Agora eu só tenho outro material. Ah, eu preciso de um ciclo semelhante, porque senão vai bagunçar a minha lavoura e tal. Ou seja, dor de cabeça. E o que o agricultor me diz assim, o senhor precisa ver a minha satisfação quando fecha certinho. E depois, quando emerge, né, as plantas, é ver uma semeadura com plantabilidade de excelência, né, João? Você vê uma equidistância de plantas, você vê emergência uniforme, plantas produtivas. E o Dirceu Gassin, nas suas frases aí famosas, né? O Dirceu disse assim, olha, um dos poucos erros que não é possível corrigir numa lavoura é uma semeadura atravessada, uma semeadura mal feita. Esse aí nós não temos técnica para corrigir. Exato. Então, é um pepino, né, João? É um momento, assim, que a gente decide muita coisa do que vai ser a nossa lavoura. É, exato. Eu até falo bastante assim, que esse dia eu fui fazer uma palestra na Pioneer, aqui em Rio Verde, não sei se o senhor conhece Opa, ali, a unidade da Pioneer, é e falar forte, sobre né? plantio, né? Uhum. Exato, sim. Tinha uma pesquisadora lá deles que falava sobre pulgão, sabe? Não é pulgão, fugiu o nome do inseto lá, o que fica no milho lá, putz, não sei se o senhor, é um inseto que fica no milho ali, né? Que fica no pé do milho, fica Cigarrinha? dentro da terra. Cigarrinha? Não, não, é o que fica no Cigarro. solo lá, que fica no solo, depois ele sai para poder entrar no milho ali, né? Que chupa a seiva ali do Uma milho. broca, né? Não, nossa, fugiu o nome. É, pô, esqueci. É um que fede até Ah, ali. Depois eu lembrar o nome, eu falo. Mas, enfim, aí ela falando, tipo, que o milho definiu o potencial produtivo em V2 ou V3, se eu não me engano, né? Aí eu até comentei, falei assim, não, eu acho que não, assim, beleza, na literatura, e tudo mais, até acho que é aí, mas se você já está plantando errado, você já está perdendo é. limite de produtividade, né? Então você já está definindo potencial de produtividade bem antes disso, né? Então não é Uhum. em V2.
E o milho principalmente, né? Milho, algodão, que é muito mais responsivo, a É, distribuição longitudinal já é bem mais impactado, né? Então, onde eu vou, sempre cito esse exemplo, né? Que eu falo que não é em V2, V3 o milho, né? É no momento do plantio mesmo. E tem vários estudos que mostram, né, professor, isso, a cada 10% de coeficiente de variação, a média de 2 a 4 sacas a menos por hectare e tudo mais, né? o Horby, ele trabalhou exatamente com isso aí, né? A gente, deixa eu explicar para vocês o que que a gente já fez de pesquisa aí no Aquários nessa linha, né? Primeiro, nós variamos Percevejo. o percevejo, né? Exato. Então, primeiro nós variamos a qualidade da semeadura pela velocidade. Então, a gente tinha, assim, 4, 6, 8, 10 quilômetros por hora na semeadora, para ela ocasionar erros de distribuição. Tá, mas só que era meio que forçar a barra, né? A gente, pô, isso aí pode ter outras consequências. Aí a gente partiu para uma metodologia que era procurar no campo o CV. Então, deixava o agricultor fazer a semeadura e depois saía caminhando no campo e marcava com estacas assim, não, aqui o CV é 5%, aqui é 8%, aqui é 10%, aqui é 15%. E aí, essas eram as nossas parcelas. E a gente procurava respeitar a mesma declividade, a mesma, para poder ser uma repetição mesmo, né? E aí, isso já usamos na dissertação do Horn, e depois nós usamos na do Ayrton Polon, né? Então, assim, foram resultados muito impactantes para mim mesmo, né? Que a gente achava assim, não, milho tudo bem, né? Já tem muita literatura, até da Pioneer mesmo, que o CV é muito importante. Na soja, a crença que se tinha que não era tão importante, mas aí os resultados mostraram que sim, né? Que o erro de, de distribuição de plantas, né, é muito, muito importante. Então, eu diria para vocês assim, a plantabilidade é uma das coisas assim que a agricultura de precisão realmente deu uma contribuição muito grande. Eu não falei para vocês dos pulverizadores, mas a pulverização também é uma área que a agricultura de precisão impactou demais. E, claro, as áreas tradicionais que são fertilidade do solo, correção da acidez, que são as áreas, assim, por afinidade que eu mais me aproximo, né? E agora a gente tem toda uma outra área aí a ser explorada, né? Que é a taxa variável de biológicos, né? A TVB, que é você posicionar biológicos de acordo com o seu solo, né? Com as características que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu estou numa área de baixa matéria orgânica, uma área compactada, e aí eu posso, não, aqui eu quero colocar 12 doses de Bradirizóbio na soja. Daí eu estou numa área que é matéria orgânica alta, alta produtividade, aí eu decido, não, aqui eu vou botar a dose padrão. Enfim, para Bradirizóbio, talvez o custo não justifique isso, né? Mas a ideia é que para outros biológicos possa justificar. Então, tudo que a gente tem que entender nessa história de taxa variável é sempre o retorno econômico. Se, assim, a tecnologia hoje é impressionante, né? Tecnologia a gente tem um absurdo, mas a pergunta que fica é assim, essa tecnologia ela se paga? Então, a agricultura de precisão, ela avança naquilo que tem o maior retorno econômico. Ou o impacto ambiental. Às vezes não é que está se pagando, mas é que o impacto ambiental é muito reduzido, né? Então, aí a tecnologia, ela passa a ser valorosa, porque ela está resolvendo um pepino. Senhores, bom, agora eu acho que a bola passa para vocês com seminários, né? E eu vou parar a gravação aqui.
Ah,